A última coisa que eu gosto de fazer aqui no canal é ser transmissor de mais notícias sobre a África. Mas infelizmente vamos ter de fazer novamente porque está a acontecer alguma coisa muito feia no nosso continente e bem próximo de Angola, aqui na Zâmbia. Ontem, dia 13 de agosto de 2026, aconteceu eleições presidenciais, gerais e locais na Zâmbia. A Zâmbia, que é um dos países mais democráticos da África, mas agora não está a correr nada bem, família. Ontem, dia 13, foram as eleições gerais, presidenciais, legislativas e locais. E o presidente da República atual, o senhor Hakainde Hichilema, anunciou a sua vitória antecipada. Eu venci as eleições. Resultado, começou a acontecer tumultos, roubos de boletins de votos, violência contra funcionários da Comissão Nacional das Eleições. Solução: a Comissão Nacional das Eleições decidiu suspender a contagem de votos. Como aconteceu na Guiné-Bissau. Suspendeu a contagem de votos. Horas depois, a polícia interveio, voltou nas contagens, mas a Comissão Nacional das Eleições decidiu parar novamente porque muitos boletins de votos válidos, preenchidos, foram roubados nas assembleias de voto. O que é que está a acontecer na Zâmbia, família? O país está em crise econômica, custo de vida alto, inflação, ou seja, inflação, custo de vida, desemprego e falta de prosperidade no país. O presidente Hakainde Hichilema, atual presidente da Zâmbia, chegou ao poder em 2021, depois de uma euforia do povo zambiano, porque surgiu como um messias, né? Porque o governo do presidente Edgar Lungu acabou na desgraça, né? Acabou com um default em 2020, desemprego galopante, inflação galopante, muitas reivindicações na rua. O próprio atual presidente da Zâmbia, o senhor Hichilema, em 2017 foi preso por acusações de violação à pátria, traição à pátria, porque o mesmo reivindicava as situações gerais do país, desde emprego, desemprego, inflação e não só. O presidente Edgar sai do poder desgastado, porque deixou a economia completamente rota, e a chegada do atual presidente Hakainde Hichilema foi como se fosse a salvação da Zâmbia. E ele conseguiu avançar a economia zambiana, tanto que os dados mostram que o país teve um avanço a nível de crescimento econômico em torno dos 4% durante o seu mandato. A questão é que os zambianos continuam durante esses últimos 5 anos, de 2021 que ele chegou ao poder, a dizer que o país não está a melhorar. Os indicadores macroeconômicos estão a aumentar, mas as pessoas estão a dizer que não estão a sentir nada no dia a dia. É como aquela questão do... Tu vais para o Banco Central, dizem que a taxa de inflação é de, por exemplo, 20%. E você vai para a rua, vês que em cada 10 jovens, um está empregado. Então a taxa de desemprego que está lá fixada nos portais oficiais contrastam com a realidade. Na Zâmbia está acontecendo a mesma coisa. Tem dados macroeconômicos que o país está a melhorar, do ponto de vista econômico, mas o dia a dia é precário. Então as famílias estavam ansiosas em ver o presidente fora do poder. E o presidente, para piorar, declara-se presidente não, diz que ganhou as eleições muito antes de anunciarem os resultados. Consequência, aqueles que não o querem ver a dominar o segundo mandato, a governar pela segunda vez, foram para a rua, começaram a fazer confusão e dizem que terão invadido a Comissão Nacional das Eleições, batido funcionários, roubado votos e, no entanto, a Comissão ficou sem dados para poder continuar a contagem. Como eu estava a dizer, né, a Zâmbia vai eleger o seu 8º presidente, 8º ou 7º, 7º ou 8º, esse vai ser o 8º ou 7º, agora estou com dúvida, entre o 8º ou 7º presidente. É dos países africanos que mais teve presidentes. Okay? Porque a sua maioria teve até 5, 2, 1. Okay? A Zâmbia é dos países africanos que mais teve presidentes, ou seja, é uma democracia estável, robusta. E que essas contestações só vêm em função de resultados econômicos que fazem com que as pessoas queiram retirar o presidente e colocar outro presidente. E o senhor Hichilema tem um currículo espetacular na Zâmbia.
Ele veio da oposição, chegou ao poder, não é, foi pelo golpe, foi mesmo pela popularidade, tentou ser presidente da República por mais de 6 vezes, a 7ª vez conseguiu ganhar, portanto aqui o senhor da Angola, Alberto Costa Júnior, tem referência, portanto se perder mais uma vez, tem aí o outro da Zâmbia que tentou 5 vezes, 6 vezes, ganhou a 7ª vez, portanto também depende do partido, né, que te suporta, né, essas várias tentativas, né. E já agora, eu, olhando para Angola, o caso da UNITA, eu tenho dúvidas se o senhor Adalberto Costa Júnior continuaria na UNITA como presidente se voltar a perder as eleições de 2027. Aqui só um parênteses, e até podemos criar um vídeo em volta do futuro de Adalberto Costa Júnior, presidente da UNITA em Angola, se perder as eleições de 2027. Vamos aqui voltar para o tema, mas não antes lembrar que é importante você, meu chefe, colocar like neste vídeo, subscrever e partilhar, porque é assim que eu volto para cá motivado a gravar mais vídeos diferenciados, economia, desenvolvimento pessoal, fofoca, polémicas, geopolítica africana e não só. E se gostava de estar cada vez mais informado, venha aparecermos comunidade, no grupo do WhatsApp, o link está aqui no QR Code ou está no primeiro comentário, que eu, a minha secretária, falaremos consigo pessoalmente e assim você poderá vir fazer parte do grupo de jovens mais atualizados da lusofonia. São mais de 150 jovens que lá estão, por apenas 1.500 kwanzas ou 3 euros mês. Tens direito a essas notícias, várias notícias, comentários meus. O que eu falo aqui já falei por lá, por exemplo, ok? Estou a falar da Zâmbia, mas lá, o pessoal lá já sabe que na Zâmbia está esta crise eleitoral e não só. Entanto, venha também anunciar o seu programa, o seu projeto, o seu negócio aqui no canal, porque quem tem produto, serviço, deve vender. Para vender tens de mostrar é publicidade. Portanto, o meu contato está no meu site ou na descrição deste vídeo. Vale aqui lembrar que se publicar os resultados e ninguém passar 50%, na Zâmbia existem segundas voltas. Por isso é que a Zâmbia é um país, em termos de democracia em África, está muito à frente. Muito mais comparando os países da região, ok? Angola, Moçambique, RDC. No entanto, estamos aqui a olhar para um processo que eu tenho dúvidas que venha voltar à contagem, porque se eles dizem que roubaram boletins de votos válidos, estão a condicionar o último resultado. Se eles dizem que roubaram boletins de votos, estão a condicionar o último resultado. A menos que digam assim, não roubaram, encontramos. E mesmo assim, se os resultados derem vantagem ao presidente atual, o senhor Hakainde Hichilema, deixará a informação de que os resultados foram manipulados, foram cozinhados, porque se roubaram votos é porque alguns votos foram nossos. Se não roubaram votos, portanto, não é possível o presidente Hichilema ser eleito porque a população está completamente desgostada com a situação macroeconômica. Mas também é possível. Nós já vivemos em muitos países onde a população demonstra estar descontente, mas as eleições dão outros resultados. Vimos em Portugal muita gente a reclamar a situação macroeconômica do país, mas quem ganhou as eleições é o mesmo partido. Okay? Vimos o último pleito eleitoral em Portugal. Claro, Portugal é uma realidade que não se compara à realidade da África. Okay? A África tem a sua própria natureza eleitoral, Portugal também, mas é um sinal de que muitas vezes a opinião pública não define o resultado eleitoral. Porque na hora de votar, muitas pessoas têm mais consciência nacional, estão lá sozinhas no gabinete, sem as ideias da A, B, C e D, e decidem votar naqueles que lhes garante, acima de tudo, estabilidade. Lhes garante, acima de tudo, estabilidade. A Amnistia Internacional diz aqui que houve registros de práticas autoritárias sobre violação de direitos humanos na Zâmbia durante o processo eleitoral 2026. Portanto, quando há práticas autoritárias de violação de direitos humanos, que se refere ao quê? Práticas autoritárias. Quem é a autoridade? O governo está a tratar mal as pessoas. Que pessoas? Que criticam a situação ou criticam o próprio governo?
Portanto, aqui estão sobre como é que os resultados eleitorais podem ser questionados em função desses relatórios. Se durante o processo, durante, depois eleitorais, se registraram práticas autoritárias, atenção que prática autoritária só comete quem é autoridade, prática autoritária, de autoridade, contra eleitores que apoiam a oposição, e os resultados darem vantagem à situação, já dirão que as eleições foram cozinhadas. Se as práticas autoritárias forem contra as pessoas que apoiam a situação, quer dizer que quem as violou não é a autoridade, não é o governo. Poderá ter um outro grupo e não pode ser prática autoritária, infelizmente. Razão pela qual, quando vêm esses relatórios a dizer que houve registro de práticas autoritárias, geralmente contra pessoas que apoiam a oposição para irem claramente para o governo, e isto é um sinal claro de que os resultados eleitorais poderão ser questionados amanhã, muito mais quando a própria CNE diz que roubaram, desapareceram boletins de votos válidos, o que condiciona automaticamente os últimos resultados. E não sei se a Comissão vai pedir que se vá a segundas voltas, mesmo sem ter resultados, porque os boletins foram roubados, ou se de facto vai publicar um resultado empatado, ou que ninguém tenha 50%, ou se o país vai avançar com resultados que forem apurados, ignorando claramente o mercado de que se roubaram boletins de votos. Não gosto de ser o comunicador de más notícias sobre a política africana, mas infelizmente este é o prato que nós temos hoje. Obrigado pela sua audiência até esse momento. Faz um like, subscreva, partilha. Estamos juntos. Até o próximo vídeo. Voltarei aqui, se for necessário, atualizar sobre os resultados eleitorais na Zâmbia, país bem vizinho aqui da Angola. E que a coisa lá pegar fogo, nós aqui não escapamos, porque as sandálias, o fumo chegaram claramente ao nosso país, afetando a malha empresarial, ou melhor, o emprego ou o desemprego. Estamos juntos. Até já, meu chefe.